Então eu acredito, cara, que a gente deve ficar por essa linhagem, beleza? Por essa linhagem aqui, e aí sim a gente definir para onde o mercado vai indo, que é o que a gente sempre tá falando aqui com vocês, beleza? Bora aqui pro próximo. Rodrigo, obrigado, cara, valeu, brigadão e ok, bora lá, GMT. Vamos abrir aqui, né, GMT aqui para vocês verem. Deixa eu ocultar isso aqui. Bora lá aqui rapidão para a gente ter primeiramente um pensamento. Bora lá. Galera, como a gente está vendo, né, GMT, ela vem de uma tendência totalmente. Eu vou fazer do básico, ou seja, lá do início, para a gente até chegar aqui, depois a gente vai detalhar nos tempos gráficos menores, perfeito? Então bora lá. Primeiramente, temos uma tendência de alta fortíssima aqui, conforme vocês estão vendo aqui, né? Ou seja, uma tendência de alta fortíssima aqui. Ou seja, isso aqui, que estrutura era essa aqui? Essa aqui era uma estrutura de LTA, ou seja, tínhamos uma LTA dentro dessa região aqui. Vocês estão cansados de saber que LTAs são rompidas para baixo. Então, nesse exato momento aqui, temos nada menos que o rompimento, conforme vocês estão vendo, para baixo, ou seja, confirmando exatamente a questão do rompimento pelo volume que a gente teve aqui. Olha o tamanho desse candle aqui. Então, esse é um candle de volume, mostrando que a gente tem força nessa força vendedora. Claro que a gente tem os motivos que, claro, que depende do Bitcoin e tudo mais, mas vamos entrar no detalhe disso aqui, perfeito? Pessoal, o que eu sempre falo para vocês? Após uma LTA rompida, o que a gente tem, que a gente pode ter para os gráficos futuros? Uma formação de uma cunha descendente ou uma formação de uma que eu sempre falo, de uma LTB. Claro que pode ter outras figuras, mas na maioria das vezes são essas duas, certo? Por quê? Porque essas duas figuras vão romper para cima para retornar, digamos assim, a tendência de alta. Então bora lá repetir exatamente o que a gente fez, o que a gente falou aqui. Temos o rompimento. Depois do rompimento, nós temos a formação de o quê? Que a gente sempre vem falando, uma LTA ou uma cunha descendente. Não foi o que eu falei? Olha aqui o que a gente pode ter. Vocês estão vendo que a gente consegue perceber que a gente aqui, nesse canal aqui, nós temos nada menos que o topo do canal, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Topo, fundo, e cada vez mais esses topos e fundos vão ficando mais restritos, ou seja, ele não vai ficando grande, ele vai ficando menor. Olha só para você ver, topo, fundo, que até chega um momento que há o rompimento desse movimento, ou seja, dessa estrutura gráfica. Então a gente formou nada menos que de um LTA, depois vimos para uma cunha descendente, ao qual essa cunha descendente foi rompida para cima, conforme a gente acabou de ver aqui. Depois dessa cunha descendente foi rompida, o que a gente tem? Provavelmente a formação de nada menos do que uma nova LTA ou uma cunha ascendente, ou seja, para cima. Porque esse é um movimento, uma figura que tende a romper para baixo. Então a gente novamente o que formou nada menos que essa estruturinha aqui. Ou seja, que estrutura é essa? Já vou dar um zoom aqui para vocês verem. Mas olha que estruturinha é essa? Uma LTA. Ou seja, formamos uma letra. Então, o que vocês têm que colocar primeiro na cabeça de vocês? O mercado ele é feito de tendências. Uma hora tendência de alta, como vocês viram aqui nesse exato momento. E uma hora uma tendência de baixa, como vocês viram aqui. Depois uma tendência de alta. Depois da tendência de alta, o que a gente tem? Tendência de baixa. E aí sim vai o mercado andando. Ele funciona exatamente desse jeito. Agora eu vou apagar isso aqui. Vou formar isso aqui para vocês todinho. Vamos dar um zoom aqui para vocês entenderem. Agora que vocês entenderam o que eu estava querendo falar, vamos lá de novo? Bora lá. Temos nada menos que na nossa cunha, né? Ou seja, olha aqui que linda essa cunha, pessoal. Cunha descendente vem, nada menos que vai comprimindo, chega um momento que ela rompe exatamente nessa estrutura aqui. Após o rompimento, eu tenho nada menos que um candle de reteste, como vocês conseguem perceber nesse exato momento aqui, ou seja, esse candle vermelhinho retestou essa linha da cunha e depois ele teve a tendência de alta formada. Tendência de alta formada, veio, formou a LTA e depois agora rompeu. Então tá repetindo a mesma coisa disso aqui. Concordam comigo? Agora bora lá, rapidão, agora para esse movimento aqui. Esse movimento do gráfico aqui, já a gente vai para os tempos maiores. Vamos para esse movimento aqui, que é exatamente isso aqui. Vocês estão vendo que a gente teve um período de alta, vou apagar aqui, mas vocês estão vendo que a gente teve uma base, né? Vamos lá, a gente teve
nada menos que uma base criada e provavelmente tivemos um topo criado. Então, ou seja, nós temos nada menos que uma resistência, né, formada, e nós temos um suporte formado. Isso aqui vocês já sabem, beleza? Só que o que acontece? Eu tenho que ver o porquê que realmente o gráfico está acontecendo esse movimento aqui. Aí o que eu posso estar ressaltando com vocês? A gente vem e a gente pega aquela nossa forma que a gente estrutura, que a gente sempre faz, que é Fibonacci, para a gente ver os níveis de Fibonacci, como é que eles estão. Olha aqui para vocês verem, pegamos base com topo, e o que está acontecendo aqui exatamente nesse momento, pessoal? Olha só para vocês verem que a gente está tendo, né? Ou seja, base, topo, olha só para vocês verem, nós estamos na região de 61,8, ou seja, estamos segurando na região de 61,8. E o que significa a região de 61,8? Pessoal, região de 61,8 significa que o que? É o nível de correção. Então, o que o ativo está fazendo, na minha opinião aqui? Ele está exatamente fazendo esse movimento corretivo dessa pernada de alta que, conforme vocês estão vendo, para, na minha opinião, ele pegar uma tendência de alta. Mas bora lá, essa tendência de alta só vai ser validada se ele ficar acima dessa região de 61,8 de Fibo. Se ele vier para baixo, que vocês podem ver que está formando até pavios, olha só para vocês verem, vou dar uma apagada aqui, vocês estão vendo que está formando pavios, ó, pavio é exatamente devido a isso. Claro que tem a questão do Bitcoin e tudo, mas vamos lá focar nisso aqui. Então o que a gente espera provavelmente para acontecer esse mercado? Primeiro, probabilidade 1 é agora o momento da força compradora aparecer com tudo, para assim mostrar a tendência de alta. Caso a moeda venha romper essa região de 61,8 que vocês estão vendo aqui, que seria uma média aqui de 0,76, 75, aí sim a gente vai ter um movimento para baixo, né, da região de Fibo. Então, olha só para vocês verem que no macro temos isso aqui, perfeito? No macro temos isso aqui. Agora bora lá para os tempos gráficos menores, para a gente concluir algumas coisinhas que eu quero fazer com vocês. Deixa eu apagar aqui e bora lá repetir novamente o que a gente estava falando. Tendência de alta, rompeu, como vocês estão vendo, e depois agora uma formação de uma LTB que vocês estão vendo aqui. Vocês concordam comigo? Agora eu vou subir isso aqui. Bora lá que a gente vai fazer com calma isso aqui. Vou mostrar algumas coisas aqui também para vocês verem. Vocês estão vendo que a gente tem nada menos que uma... Olha aqui para vocês verem. Temos uma estrutura aqui. Que estrutura seria essa? Isso aqui seria nada menos que uma LTB, ou seja, linha de tendência de baixa. Por quê? Porque linha de tendência de baixa vai romper para cima. E aí o que acontece? Topo, fundo, topo, fundo, topo. Se ele não romper, o que ele tende a voltar? Ao fundo. Então esse é o momento, para quem não entrou em GMT, entrar aqui entre essa região na base, que dá mais ou menos 0,65 a 0,71 ou 73. Fica entre essa região. Agora bora lá para saber exatamente o momento na hora certa de entrar. Pessoal, quando a gente abre aqui exatamente isso, a gente tem que ver que o momento certo de entrar dentro de uma operação, se você ainda não entrou, é quando o nível de RSI, ou seja, de força relativa, ele entra em sobrevenda, ou seja, ele fica em sobrevendido. E quando é que ele vai entrar em sobrevendido? Eu venho aqui no meu RSI Levels e eu venho confirmando nada menos que o quê? Que a região que ele provavelmente vai entrar em sobrevenda é exatamente entre as regiões de 0,70, entre 0,60 e pouco, 69, 71, 72, 73, que bate com aquelas regiões que a gente fez anteriormente, que a gente acabou de fazer aqui. Vocês viram da nossa LTB? Então, quem não entrou, esse é o momento certo de entrar. Quem ainda está quem está comprado, qual que é o momento certo de vender? Pessoal, o momento certo de vender seria na região do RSI chegar em sobrecomprado, que seria uma média de 0,86. Perfeito? Eu, antes de finalizar, eu quero só mostrar isso aqui para vocês, galera. Eu quero só mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu tirar esse, deixa eu colocar esse. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Vocês lembram que eu falei para vocês que é aquela região
que vocês lembram que eu falei para vocês que aquela região não podia perder, que era a região de 61,8, que é exatamente nessa região aqui? Por quê? Olha só para vocês verem o tanto que bate a questão também do volume. Se você for ver, o volume maior de negociações é entre essa região, ou seja, entre esse período de lateralização aqui que a gente está encontrando. Por quê? Porque é exatamente o momento certo da decisão, né? Ou seja, que vai decidir se o mercado vai retornar para cima ou se o mercado vai retornar para baixo, que é o que a gente fala, trabalhamos com probabilidades. Não sabemos o que vai acontecer e sim a gente tem que ver como o mercado vai se comportar dentro disso. Perfeito? E Rodrigo, tá feito aí a sua análise, bora lá para a próxima, bora para Spell.